O humorista Juca Chaves sempre perguntava: como se mede um burro? Mede-se da cabeça aos pés. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e esse episódio é para não dizer que não falamos das rosas. Das flores. É das flores? Das flores. Ah, desculpa, deixa eu fazer de novo, por favor. Não, faz de novo, porque ficou ótimo. Começou o revisionismo até nisso aí. Não, agora deixa. Eu vou pôr isso aí na entrada. Eu sou Angélica Uegima. Olá, pessoas. Aqui é Bruno da S. E o tema de hoje me deixa full pistola. Fala, pessoal, aqui é o Michael Oliveira. Repetindo o outro podcast, Tchutchu que é a mãe. Olá, queridos ouvintes, aqui é Paulo Zanella. E pega seu caderninho, 2 colheres de açúcar, 2 de chá e o resto vocês já sabem. E está começando o Papo de Calçada. Então, pessoal, você estava com saudade. Eu sei que vocês estavam com saudade dos episódios políticos do Papo de Calçada, né? Desde as eleições aí, a gente tá, né, falando, não, gente, a gente já falou demais de política, esse pessoal tá chamando a gente de esquerdopata, a gente nem gosta tanto assim do PT, né? Vamos dar um tempo das polêmicas, vamos falar uns papos divertidos, tá cansando a gente e tal. Mas, cara, chegou uma hora que não dá, né? Não dá, porque assim, a gente tá vendo muita besteira por aí, o pessoal compartilhando, revisando a história, né? E essa história aí de ditadura é regime, é intervenção, não é assim, não foi tão ruim assim, meu avô falou que era muito bom, e que não sei o que, isso é invenção de uma esquerda que quer corromper a juventude. E por fim, a bomba, a última gota que derramou o balde foi um documentário que está disponível no YouTube. Até teve uma polêmica com o Cinemark, que exibiu esse documentário, e a galera, né, achou ruim e tal, quis boicotar o Cinemark, mas aí o Cinemark daqui a pouco tem Vingadores, né? E aí a galera não vai boicotar no Vingadores. Então, mas o documentário é 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que conta uma história sobre outra perspectiva, né? Algumas pessoas aqui assistiram, outras não tiveram estômago para assistir. Então nós vamos comentar o documentário, algumas partes usando como exemplo, mas também vamos falar do assunto do episódio, que é o revisionismo histórico e por que ele acontece, de onde ele vem, tudo hoje no Papo de Calçada. Então, galera, vamos começar. E aí, revisionismo, qual que é o problema disso aí? Eu queria que o Bruno começasse, né, como professor de história. Introduz o assunto aí, Bruno. Olá, meus amigos e amigas, espero que todos estejam bem. O pessoal do Papo aqui, quando eles começaram a conversar no início dessa semana, né, sobre o documentário, eu, como historiador que sou, eu fui lá e me prestei ao serviço de tentar ver o documentário. Só que, como eles todos sabem, eu mandei um áudio de 4 minutos, quase um podcast inteiro no nosso grupo do WhatsApp, dizendo que assim, e eu falo, né, aos 10 minutos o cara, ele não posta nem uma informação revisionista, nem uma informação desonesta. Ele dá uma informação errada mesmo, que é o fato de, por exemplo, quando a Alemanha foi dividida em duas, e na verdade a Alemanha não foi dividida em duas, né? E que porque a Rússia, né? A União Soviética ficou com raiva porque as pessoas fugiam do regime comunista, criou o Muro de Berlim. Isso é uma informação errada. Isso aí tem em qualquer livro didático, etc. Esse revisionismo, na minha opinião, ele serve, como eu estava começando a discutir antes,
ele serve a interesses. Todo revisionismo serve a interesses. A gente pode colocar, por exemplo, um exemplo muito simples, que é do tipo assim, sei lá, vamos supor que você foi pra balada e você foi com uma alta expectativa, achando que ia sair, pegar, né, quem aparecesse na frente. E na realidade, né, você pegou um ou dois, sei lá. Mas, como ninguém viu isso, você diz que foi 20. Até aí, cara. Exato. Aí. Exato. E isso é uma maneira bem rasa de tentar explicar exatamente aquela história que até já virou piada. Não existe aquecimento global. Eu tô sentindo frio. Então não existe aquecimento global. O filho do presidente vai para algum lugar cheio de neve. Cadê o aquecimento global? Aqui está cheio de neve. É quando a verdade ela serve apenas para os seus propósitos. Se não serve aos seus propósitos, então ela não é verdade. E no caso aqui, quer se legitimar por todo um contexto. Afinal de contas, o presidente é um ex-militar, etc, etc. Ele foi condenado em algum momento na sua biografia pelo Tribunal do Exército, porque Tribunal Superior Militar, porque fazia umas brincadeirinhas muito loucas, né? E por isso ele foi expulso do Exército, das Forças Armadas, e para continuar tendo prestígio junto a esse grupo, ele é o cara que tem, vamos dizer assim, a cara dura de falar assim: não foi golpe, foi uma revolução porque estávamos lutando contra comunistas. E a gente sabe muito bem que não se trata de uma ideologia de direita, de esquerda, de cima, de baixo, porque efetivamente está lá registrado que houve um golpe. E o próprio documentário fala disso, né, que houve um golpe parlamentar no dia 1º de abril, já que havia vacância da presidência da República. Então todo o resto, o próprio documentário afirma: foi golpe, houve um golpe, não houve uma revolução, etc, etc. Agora, todo o contexto da época a gente vai falar bastante ao longo do programa. Eu quero só pegar carona numa coisa que o Bruno, numa das nuances que o Bruno comentou, que assim, a questão de ficar fazendo revisionismo histórico muitas vezes é por conta do próprio interesse, sim, mas é confundir a memória com o fato histórico, né? Então, uma das coisas que eu gosto de usar de exemplo é o que aconteceu com a minha mãe, né? Que morava numa cidade do interior de São Paulo, que é Jabuticabal. A família dela tinha recém sido expulsa do campo, então fazia poucos anos que tinha chegado na cidade. Ela teve que começar a trabalhar como funcionária, empregada doméstica aos 9 anos. Pessoas que viviam esse tipo de realidade não viram golpe militar. Não viram, né? Ao se mudar do sítio, do campo para a cidade e ter toque de recolher e não poder falar determinadas coisas, na cabeça da minha mãe era a forma de se viver na cidade. Na cabeça da minha mãe aquilo não era uma questão política, uma questão de regime de governo. Eu cresci com ela dizendo que ficava um pouco confusa com isso, assim, que para ela não tinha existido. Tipo, a ficha da minha mãe foi cair definitivamente ao longo do governo FHC, que ela viu, que ela percebeu que podia falar, que podia fazer, que podia comentar, que podia reclamar. E ela viveu isso intensamente no governo Lula, uma vez que ela não gostava do governo Lula e de várias coisas do governo Lula. Ela preferia muito mais o FHC. E aí hoje ela faz essa releitura, né? Então eu vejo, ela relê, né, a própria opinião. Ela viu que teve ditadura, ela entende a ditadura, ela precisou ver o outro lado para entender. Então, o que eu percebo que vem sendo feito ao longo desses anos, quando se fala da ditadura brasileira, é gente que não viveu assim isso. Então, já que ela não viveu, ela se baseia só na sua própria memória, para dizer que era melhor, porque afinal de contas a corrupção não era denunciada, para dizer que só ia preso quem era bandido, né? Desconhecendo as prisões e torturas que houve de criança,
e sem conhecer que bandido era quem pensava diferente, né? Então, eu vejo que mais do que um revisionismo histórico, as pessoas estão confundindo ter conhecido a história com a própria memória. E uma vez o Bruno já definiu essa diferença aqui, em algum outro episódio de 2018 ainda. Memória é uma coisa, fato histórico é outra. E o que está me irritando muito nesses últimos tempos é as pessoas se basearem nas suas memórias, ou nas memórias dos seus pais e dos seus avós, descredibilizando o documento histórico. E uma coisa que eu também gosto só de lembrar, que quando a gente fala assim, existem dois lados, nos militares existem dois lados. Tem muito militar da época que foi contra o regime de ditadura, né? E eles foram perseguidos, e eles sofreram as consequências de serem contra a ditadura. Da mesma maneira que haviam lá, na época do nazismo, haviam dissidentes de Hitler, né? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, querer justificar a postura o atual presidente, querer justificar a postura dele por ser militar, haviam militares que não concordavam com o regime. Tipo, ele quer ficar favorável ao regime, dizer que não foi golpe, que foi revolução, e adotar a postura que ele adota, não é porque ele é militar, é porque ele quer. Uma vez que, como militar, ele poderia ter outra postura. Eu acho que é porque a base eleitoral dele é uma base que queria um regime militar, né? Queria um golpe militar no Brasil desde aqueles problemas do governo Dilma já começou aquele burburinho. Então ele aproveita essa base eleitoral dele também. E assim, eu sei que agora eu vou parecer bem nerdonço, mas é aquelas coisas que você aprende que não tem como esquecer quando você efetivamente aprende coisa. Em história, a gente tem três conceitos que a gente aprende, no primeiro e no segundo período, para a gente compreender, assim como a Angélica estava falando, o fato. Não é interpretar, é entender o fato. O primeiro conceito, para simplificar, né, que é a sincronia. O que é uma coisa sincrônica? É uma coisa que eventos acontecem num determinado ritmo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se a gente voltar esse período, né, do início de 1964, toda aquela convulsão, especificamente no Brasil, eu não vou nem dar, como no documentário os caras falam, do contexto todo da Guerra Fria. Não precisa de tudo isso. Sincronicamente, no Brasil a gente tinha um presidente que, naquela época, ele era vice de outro presidente, né, o Jânio Quadros. O João Goulart foi vice do Jânio Quadros. O Jânio Quadros abandonou a presidência dia 25 de agosto de 1961. O João Goulart assumiu a presidência. E o João Goulart, ele, naquela época, você elegia o presidente e o vice, eles não sendo necessariamente da mesma chapa. Então, quando o João Goulart assume, ele vai colocar uma série de reformas, inclusive para colocar, que é sempre um ponto bem de discussão no nosso país, que é distribuição de terra, reforma agrária. Então ele tinha uma série de medidas que ele ia implantar naquele ano e que desagradavam em muito diversos setores da sociedade. Então, ao mesmo tempo que o João Goulart tinha essas medidas, ao mesmo tempo que você tinha uma sociedade que não gostava dessas medidas, você tinha também um outro grupo que planejava, por fora, conter tudo isso que o presidente pretendia fazer. Isso são eventos sincrônicos. Aí, vamos lá. Eu não posso excluir o contexto internacional, etc., da Guerra Fria. Mas eu não posso atribuir a coisas que são estudadas hoje, coisas que se sabem hoje. Por exemplo, em 1964, a Dilma ainda não tinha nem sido presa. O Gabeira não tinha sido preso. A gente não sabia da tortura. Hoje nós sabemos que existe a tortura. Hoje nós sabemos cristalinamente qual era a ideologia dos grupos que pretendiam lutar
contra o regime militar. Eu não posso pegar um conceito que eu sei hoje, uma ideia que eu sei hoje, e aplicar naquele momento, para explicar ou para interpretar aquele momento. Isso é o outro segundo conceito, é o anacronismo. Você não pode fazer isso. Então, o que a gente tem hoje, basicamente, por que há esse todo revisionismo? Os caras querem pegar as informações que a gente sabe hoje. Aí, por exemplo, fala lá no documentário, os documentos da KGB, da CIA, de não sei onde, os documentos que foram revelados há pouco tempo. E ó, tá vendo aqui, ó, o documento da CIA já comprovava isso. E aí eu me utilizo desse documento que foi feito recentemente para explicar o que foi feito 40, 50 anos atrás. E isso não é correto, entende? Você falha com a história. A história não funciona dessa forma. E, ao mesmo tempo, colocando isso em posto, né, para finalizar, né, a diacronia, que são o conjunto dos fenômenos sociais e culturais de um determinado tempo. Uma coisa era a sociedade em 1964, que é aquele discurso do Bolsonaro, mas o dono da Globo apoiou o golpe. Naquele momento existia um setor da sociedade que apoiava o golpe, apoiava os militares, e por isso o golpe foi dado. Os militares tinham amplo poder, assim como em 2015, 2016, também ficava aqueles doidos lá de camisa verde e amarela, intervenção militar já. Entendeu? Então, assim, o que acontecia em 64 era uma coisa, o que acontece em 2019 é outra, totalmente diferente. Não pode o mesmo sentimento que existe hoje em 2019, sabendo de documentos, sabendo de fatos, etc., querer ser aplicado naquele momento. Isso, aí sim, isso é falso, isso é desonesto intelectualmente falando. É uma coisa. Eu quero que você me diga concretamente. Não venha com mentiras aqui que não vai colar. Não é mentira. Não venha com historinha que não vai colar. Não é mentiras. Falar que você não tinha falar que você não tinha liberdade para militar, você está de brincadeira. Com direito a censura. Você está de brincadeira. Número 5, você está de brincadeira. Tinha dezenas, centenas de órgãos de imprensa no Brasil. Tinha centenas. E tinha censura. Tinha o jornal centenas. O Estado de São Paulo, o senhor conhece o jornal O Estado de São Paulo? Olha só, a grande mídia pediu a saída do João Goulart. A repressão começa em 64. O povo pediu a saída do João Goulart. Pediu, mas não queria ditadura. A Igreja Católica. Mas que ditadura? Democracia. O que é ditadura? É a supressão das liberdades do Estado. Das liberdades? Naquela época você podia ir e vir aqui no Brasil? Eu queria nessa primeira intervenção abordar uns pontos aqui. O primeiro é externo ao documentário, que seria o time do documentário. Porque, até onde eu sei, o Brasil Paralelo ele não faz parte do governo. Então, eu até achei uma coincidência bem feliz deles de exibirem justamente na época, no momento, no mês em que o presidente ele faz lá o pedido para que se comemore nos quartéis o 31 de março de 64. Aí, obviamente, lendo e entendendo como está a dinâmica hoje, a minha dedução é que como existe um assessor de assuntos internacionais que já era vinculado a essas pessoas que hoje ele era vinculado e hoje ele está no Planalto, eu deduzo que houve ali uma troca de informações, porque esse tipo de documentário ele não fica pronto de um dia para o outro. É complexo, são várias informações a serem levantadas, a gente vê ali que tem uma edição bem pesada, então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Que time desse documentário, inclusive sendo exibidos em cinema. Então, para ser exibido em cinema, o teu conteúdo ele tinha que estar fechado há um tempo para conseguir entrar justamente naquela data. E, sei lá, vi poucas pessoas levantando esse aspecto. Ficou meio estranho para mim. Eu não sou historiador, mas o Bruno levantou bem aí as questões técnicas. O que eu leio, o que eu pesquiso, a revisão histórica em si ela não é ruim, até porque de tempos em tempos, por exemplo, documentos secretos são revelados
E aí você acaba sabendo de informações que você não tinha em uma determinada época que você analisava um determinado fato. O problema do revisionismo é que ele está muito ligado à manipulação. E aí eu chamo a atenção para a própria estética do documentário, que é a seguinte: é uma estética muito da década de 50, da década de 60, até ali a década de 70, que ela faz as pessoas, pelo menos as mais avisadas, sentirem coisas e elas nem percebem por que elas estão sentindo. Hoje em dia, se você assistir qualquer documentário da Netflix, eles apelam para o lado emocional, mas na questão de fechamento. É como se fosse uma cereja de bolo, uma punchline. Um documentário de uma história trágica que terminou bem. No final, você coloca ali uma trilha sonora e você fecha a história para que você compre aquilo que está sendo passado. O que nos traz a esse documentário, que a trilha sonora ela percorre o documentário inteiro, e pelo menos para mim chegou a incomodar demais isso. Demais. Ela acompanha a história, ela não é nem um pouco sutil. Inclusive, quando ela vai falar de um determinado personagem exótico, ela muda totalmente. Ela vira uma trilha exótica e depois volta ao seu normal. Ela fica uma trilha meio de suspense, como se você estivesse sabendo de coisas que você não sabia. Isso é totalmente manipulador. Outra coisa também é a pós-produção no sentido das cores. Você pinta o seu vilão da cor vermelha e como se ele fosse o mal encarnado. Quando é falado, por exemplo, na Revolução Russa, Lenin, Stalin, eles assassinaram a família Romanov. Aí você mancha lá de vermelho a foto da família Romanov. É uma redução muito grande do que foi a Revolução Russa. Então, se você... E aí você junta revisionismo com manipulação. E o resultado é esse. Muitas pessoas dizendo que é a aula de história que não foi contada. Só que um outro fato curioso é que muitas coisas que estão nesse documentário são verdadeiras. Eu tenho aqui, inclusive estou olhando para 3 livros de 97, do início dos anos 2000, e eles citam várias coisas que são colocadas no documentário. E aí mais pra frente a gente pode ir comentando, porque às vezes um fato está interligado a outro, só que na edição você coloca uma coisinha entre esses dois fatos, como aconteceu, você já muda completamente a interpretação que as pessoas terão. E aí eu fecho dizendo o seguinte: você tem direito a ter a sua opinião, mas você não tem direito a ter os seus próprios fatos. E qual a razão para tudo isso? A razão, na minha visão, é muito simples. O governo, ele precisa, na sua estratégia, manter a chama da eleição acesa. Então ele pega esses temas para manter a tropa ali brigando, como de fato aconteceu. A imprensa está falando o que ele quer, a rede social está falando o que ele quer, enquanto isso mantém-se a cortina de fumaça, nós estamos falando o que ele quer, enquanto isso fica essa cortina de fumaça que tapa aí os 100 dias de governo dele, onde ele mesmo consegue ser a própria oposição. Tá, então ele pegou muito bem, porque eu acho que é exatamente isso. O time é muito certinho, né? Justamente quando estão falando desse assunto, vem essa produção, que não é uma produção barata, é uma produção muito foda, né? Que não é qualquer um que faz. Sentar na frente do computador ali, tem entrevistados internacionais, historiadores de outros países, né? Jornalistas que não é fácil acesso você chegar, né? Falando disso e lançar justamente agora, eu acho que mais do que uma propaganda não é. E você falou da Netflix, Marco, os documentários que tem lá, né? Isso é usado, aqueles documentários, né? Você fala, tá aprendendo alguma coisa, tá vendo algum fato histórico que o documentário tá contando, mas ele é usado como propaganda também, né? Tem uma coisa vendendo, como você falou, vendendo uma ideia lá no final que você vai pegar. O que pega naquele documentário, ele não tem um início ali, né? Um título falando, essa história é meramente ilustrativa, né? Pra não ficar como verdade, né?
E eles contam desse jeito mesmo. Eles são o vilão, né? Os Estados Unidos é o único país, eles até falam que sai com armas nucleares da guerra, né? Eles não falam que os Estados Unidos atirou a bomba lá no Japão, mas só os Estados Unidos saiu com armas nucleares. E daí depois eles falam que a Rússia tinha armas nucleares para 16 vezes mais potência do que todos os armamentos que foram usados durante a guerra, né? Só um lado, só foi botado um lado de vilão vender essa ideia, e justamente nesse momento. Eu acho que mais do que uma propaganda, esse documentário não foi. E funcionou. O marketing deles foi da hora. Cara, só o que me preocupa é que é o seguinte, né? Justamente, acho que foi na sexta-feira, que foi o dia em que eu tentei retomar o documentário, aconteceu um problema que é o que eu fico escutando o tempo todo. Dia desses eu fiz uma postagem no Facebook falando sobre isso. O problema, na minha opinião, é que estragaram a minha disciplina. Então, por exemplo, eu que não tenho nenhum viés ideológico, seja à esquerda, seja à direita, seja o quanto for, eu sou pobre, eu sou trabalhador, não tenho direito de ter ideologia. Entende? Eu tenho que trabalhar para conseguir o que eu tenho que ter, né? E aí, o tempo todo, as pessoas estão atacando os historiadores e sempre dizendo isso, porque a história foi contada com um viés esquerdista. E primeiro que isso não é verdade. E ainda que fosse, né, se ainda fosse contada através de um viés esquerdista, as pessoas esquecem também outras coisas que são importantes, o que é objetividade e o que é subjetividade. As pessoas acham que o historiador ele vai ser imparcial. Nenhum profissional ele é imparcial. Qualquer profissional de qualquer área, ele lida com fato, com dado, com informação, sabe? Ele não é imparcial. Agora, qual é o objetivo com que ele lida com esses dados? É uma coisa. A subjetividade com que ele vai usar esses dados são outras totalmente diferentes. Eu posso pegar os mesmos dados do IBGE, porque como eu sempre falo com os meus alunos, por exemplo, quando saiu o censo de 2010, em que o IBGE afirmava que jovens entre 15 e 25 anos morriam mais, se eles fossem negros, as chances de mortalidade deles eram maiores, etc. Isso é um dado do IBGE. A interpretação do IBGE é essa, né, no exemplo que eu estou usando aqui. Mas eu posso pegar esses mesmos dados e utilizá-los de outra forma, de acordo com a minha subjetividade. Alguém vai me chamar de desonesto por conta disso? Pô, eu estou pegando um dado que já possui uma interpretação e estou usando de uma maneira diferente. Ok, mas todo mundo vai fazer isso, todo mundo faz isso. Acreditar em imparcialidade. Por que as pessoas reclamam tanto da Rede Globo? Né? A Rede Globo apoiou o golpe, que não sei o que, não sei o que lá. Só que a Rede Globo tem uma série de programas e de pautas que dizem muito mais a uma esquerda lacradora do que necessariamente a uma direita liberal, etc, etc. Aí você hoje assiste a uma Record e um SBT, e o que eles são? Então assim, não existe isso de o historiador de esquerda mudou tudo ou contou do jeito que quis. Não tem isso, não. Não, é só porque assim, o Bruno tá falando uma coisa que até tava conversando antes com a Angélica aqui, que é essa coisa da subjetividade da interpretação, né? E aí eu brinquei com ela e falei assim, é por isso que eu escolhi a área de exatas, porque exatas, pau é pau, pedra é pedra. Mas mesmo nas exatas, eu ensino matemática e eu falo com os alunos, gente, você pode resolver o problema desse jeito, mas se você não entender desse jeito, você pode resolver de outro jeito. Eu escolho a forma que é mais fácil para mim, né? Então, a pessoa pode estar achando assim, mas o Bruno tá falando isso que ele é da área de história, de humanas, e realmente tem margem para interpretação em quase tudo. Mas na área de matemática, que é exatas, e engenharia, programação, qualquer coisa de outra área, também tem margem para interpretação, tem margem para escolha de métodos, tem margem para um monte de... Você pode escolher como você faz, né?
E isso é verdadeiro e não tem. Ninguém é livre disso, né? A gente vive a nossa verdade. Então, pegando o exemplo que o Bruno falou a história foi contada por esquerdistas, né, e tal. Na Rússia, cara, saiu um dado esses tempos que todo mundo, os bolsonaristas, a galera bem radical mesmo, acha até hoje que a Rússia é de esquerda, né? É um país comunista, quando que a Rússia é super capitalista, né? Lá tem milionário pra caralho, eles querem dinheiro, né? E os jovens de lá têm essa nostalgia com a época da União Soviética. Eles falam, naquela época era bom, eles querem voltar para aquilo. E as pessoas falam, caralho, não, mano, era ruim, cara, a gente passava fome, velho. Entendeu? E não é perguntado, cara. A ditadura era ruim. A União Soviética, a ditadura também era ruim. Entendeu? Isso que não pode ser questionado. Então deixa eu aproveitar, já que você puxou esse assunto, para puxar uma outra coisa, então. Que é que uma coisa que esse documentário bate muito em cima. E aí eu concordo muito com o que o Michael falou lá, da trilha sonora. Assim, é um filme feito como se fosse um filme de super-herói, sabe? Ele apresenta o vilão, depois ele apresenta o mocinho, e depois ele apresenta o conflito, e ele te mostra por que o mocinho venceu, entendeu? E ele coloca o mocinho como a ditadura. Só que uma coisa que eu pensei na hora no documentário é que, igual o Paulo tá falando, o regime comunista, socialista da União Soviética foi uma merda. O regime ditatorial brasileiro e as ditaduras que aconteceram na América Latina naquela época foram uma merda. O que os Estados Unidos fez, o que o imperialismo europeu fez na África, que gerou a miséria que tem hoje na África lá, foi uma merda. E assim, uma coisa não justifica a outra, sabe? Não é porque a União Soviética foi uma merda que justifica a ditadura militar, sabe? Não é que havia, entre aspas, uma ameaça comunista no Brasil que justifica a ditadura militar. Uma coisa ruim não justifica outra coisa ruim, sabe? E a galera às vezes fica muito nessa ideia de tipo assim, mas foi ruim, mas não foi tão ruim assim, sabe? Não, cara, foi ruim. Não vamos repetir, sabe? O lance da história é esse. A gente tem que estudar a história pra gente não repetir os erros. O erro a gente aprende e melhora, né? A gente não repete erro. Então, eu queria colocar, e vocês deem a opinião de vocês, justamente sobre isso, né? Uma coisa ruim, eu acho que não justifica outra coisa ruim. As duas são ruins e não vamos repetir nada disso. Ô Guilherme, partindo desse exemplo ótimo, que é do tipo assim, aproveitando que você é cruzeirense, eu sou flamenguista, você, cruzeirense, tem excelentes memórias de jogos do Cruzeiro contra o Flamengo. Já eu, nem tanto. Quem tá certo? Entendeu? A minha memória, a minha experiência não. O Cruzeiro é um vilão, é um time ruim, que só bate no Flamengo, que só ganha do Flamengo. Você não tá nem aí com isso, cara. Você quer ver seu time ganhar. Então, não é porque você não teve uma experiência ruim que outros não tiveram. A bronca toda tá aí, tá todo mundo falando, porque a ditadura é uma ditadura branda, que não sei o quê. Amigo, houve tortura. Teve gente que sofreu para um caramba nessa porra. Você não pode ignorar isso. Mas o governo só fazia quem... Como é que fala? Quem tava errado, quem era bandido e tal. Cara, mas pelo amor de Deus, dá pra contar a quantidade de indivíduos que, independente dessa afirmação, sofreram pra caramba na ditadura. Não é porque você não foi torturado que você deva se importar menos, sabe, com o sofrimento do outro. Que mundo cristão é esse que esse povo vive? Cruz credo. Não, o que eu fico assim, que é parte do que eu tenho visto sendo falado, é assim, a ditadura foi ruim? Mas se não tivesse tido o golpe, teria sido muito pior, porque a gente teria se tornado um país comunista.
Isso me irrita profundamente, porque nos anos 90, e isso ainda se estendeu durante vários anos, foram abertos os documentos históricos que não estavam no Brasil, que mostravam que nunca houve, de fato, uma ameaça comunista na América Latina. Né? Como ameaça, não. Porque existia comunista, não significa que aquilo era uma ameaça. Então, essa é uma bobagem, uma asneira, na minha opinião. Se a bobagem e a asneira sou eu que estou dizendo, baseado na minha opinião, é acreditar que o fato de existir alguma coisa significa que aquilo seja uma ameaça. Então você já nota que as pessoas, de maneira geral, que concordam com esse raciocínio, são pessoas que não toleram a democracia. Porque a democracia parte do pressuposto que vão haver ideias diferentes. Então, dentro da democracia, a gente tem a liberdade de as pessoas que não querem a democracia se expressar. E elas não entendem que elas estão podendo se expressar justamente porque é uma democracia. Então, havia comunistas, como existe comunista. Exista quem defenda o regime comunista, o sistema comunista, enfim. Mas o fato dessas pessoas existirem não significa que a questão seja uma ameaça. Então eu vejo as pessoas falarem muito isso. Se não tivesse tido a ditadura no Brasil, a gente teria se tornado uma Cuba. Aí você fala, baseado em que você diz isso? Olha a realidade de Cuba, a realidade econômica de Cuba, olha a realidade do Brasil. E outra, Brasil pode não ter se tornado uma Cuba, mas Brasil se tornou o que exatamente? Que quando a ditadura militar, o período da ditadura militar encerrou no Brasil, depois de 29 anos, qual era o tamanho da dívida externa? Quando que essa dívida externa foi sanada? Então, teriam sido 29 anos de um sistema autoritário para colocar a casa em ordem. Termina 29 anos com uma dívida de trilhões de dólares? Que porcaria de sistema, então, de desordem era essa, que 29 anos não colocou nos eixos econômicos? Entendeu? Então, esse papinho extremamente simplista, desculpa, gente, é opinião minha, não do podcast Papo de Calçada, mas uma opinião minha, essa coisa de mente reduzida, de visão limitada em dizer, foi ruim, muita gente morreu, isso não foi legal. Mas teria sido muito pior, porque hoje seríamos uma Cuba. Terminou o regime militar, a gente não era Cuba, a gente não é Cuba, mas a gente era o quê? Entendeu? Então, ficar minimizando uma coisa, dizendo que teria sido muito pior se isso não tivesse existido, cai naquela questão que eu sempre falo como brincadeira junto com meus irmãos, que se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Então não dá para ficar nesse ser. A verdade é que pessoas foram mortas, pessoas foram assassinadas, crianças foram presas e torturadas, crianças de 1 ano e meio, entendeu? Foram presas e torturadas. As pessoas não podiam expressar nada que fosse diferente, uma opinião diferente. Então, se hoje você tem, ou até ano passado você tinha uma opinião contrária ao governo, você não poderia ter essa ideia, você nunca poderia ter aberto a boca. Isso eu não consigo entender. Querer justificar mortes, assassinatos, perseguições com base num A e C. Entendeu? Aí eu pergunto, bom, se a ditadura militar do Brasil foi assim, livrou o Brasil de um mal, isso significa que a ditadura do Fidel, né, estabelecida em Cuba até hoje, toda a ditadura chinesa deve estar livrando esse pessoal do mal há muitos anos, né? Porque são ditaduras que estão aí, que vieram para ficar, pelo jeito que não acabam nunca, e eles devem ter os motivos deles, então. Vai dizer, eles foram livres, eles estão libertos de algum mal que era para ter sido muito pior. Então, essa coisa de teria sido pior é coisa de gente de visão limitada. Porque é difícil justificar perseguição, morte, tortura, com base no isso é pro seu bem, meu amigo. Mas, infelizmente, isso acontece muito hoje. Tanto que quando começou essa onda de comemorações, nesse passado mês de março, foram postadas várias notícias de crianças que foram torturadas na ditadura. E tem o Roger, do Trauja Rigor, ele colocou a culpa nos pais que eram comunistas, para ver
a que ponto nós chegamos. E em relação a essa pergunta que o Guilherme fez, é muito do fanatismo de uma ideologia. Você não consegue ver que o teu lado fez coisas ruins e você prefere mostrar o que você evitou de pior, não importa o que seja, né? Tem até um exemplo no documentário, embora tenha que ser justo aqui, ele estava se referindo ao início do regime com Castelo Branco, que se eu não me engano é Rafael Nogueira o nome. Ele fala, eu vou sedar ao paciente, vou remover ali o que seria um câncer e depois ele continua, que seria mais ou menos a intenção do início ali do regime militar, que entra naquilo que vocês estavam falando agora, né? Eu estou evitando um mal pior. Mas essas confusões elas ocorrem por uma questão que eu cheguei a comentar com vocês, que eu chamo de proporção dos fatos. Qual fato pesa mais que outro? Porque esse assunto ele é muito complexo, ele envolve muitas variáveis. Uma, por exemplo, é a formação das guerrilhas comunistas. O documentário ele bate nessa tecla de que antes de 64, de 31 de março de 64, elas estavam sendo formadas e isso levou ao golpe. Só que, quando o João Goulart chega a Porto Alegre, instado pelo Brizola, ele percebe que eles não tinham condição de vencer, não venceram, sequer lutaram. E aí não é ilegítimo você questionar que força era essa que não mostrou o seu poder ali após isso. Então, esse livro que eu citei aqui, eu tenho 3, posso nominá-lo sem problema algum, ele vai numa linha, ele confirma que surgiram essas classes de sindicatos, de trabalhadores, isso ok, mas que a guerrilha em si teria sido nos 2 últimos anos da década de 60. Então tem essa confusão aí. E em relação ao teor do documentário, não pode passar em branco uma sugestão ali, não sei se vocês perceberam, de que a ditadura não seria de direita. Foi muito rápido isso, mas tá lá no documentário, tem uma pessoa que falou. Exatamente. E curioso, a gente vê muitas defesas aí da época da ditadura, como se ela pegou o país em tal lugar e deixou ele lá em cima na questão econômica. Uma coisa que poucos falam é que foi graças à ditadura que hoje nós temos estados e municípios tão fracos, porque quando ela assumiu, para poder ter um poder político em cima de estados e municípios, ela os estrangulou financeiramente, muito na questão de impostos, e aquela federalização que fazia parte do Brasil, ela foi deixando de existir na prática e ficando só no nome. E em cima disso que o Guilherme falou ali, a pergunta que ele fez, existe uma frase que é a seguinte: um filme, ele mostra... se você quer entender de um filme, você tem que pegar como ele começa e como ele termina. E se a gente pega como ele começa, levando em conta que demora meia hora para chegar em 64, principalmente como ele termina, a gente vê que o objetivo não era ser um documentário, mas sim fazer um ataque frontal ideológico, o que não é ruim nem condenável, só que não era explícito, era manipulável, é isso que é ruim. Cara, e tem uma coisa que é sempre importante relembrar, né? Você lembrou muito bem. Eu tenho aqui eu uso aquele aplicativo do Google, o Google Keep. Então tudo que você vê na internet, você instala a extensão no navegador, no Chrome, e baixa o aplicativo no celular. Então tudo que você vê automaticamente na internet que te interessa, você só clica ali no botãozinho e está salvo. Então,
quando começou esse negócio de intervenção militar já, não sei o que, chama os militares, eu fui salvando pela internet diversos artigos falando disso, do quão mal a ditadura fez, né, ao Brasil, não só nesses aspectos diretos como a questão da tortura, da repressão e tal, mas, como você falou, né, ferrou o Pacto Federativo Nacional, a questão da dívida externa que a Angélica estava falando e tal. Então eu fui juntando vários artigos desses. Aí, esse é uma parada que eu estou começando assim, por que isso, gente? Alguém foi lá e foi defender a ditadura aqui, né, recentemente. Vamos mandar, então, esses artigos para a pessoa. Ah, não, mas, por exemplo, tá me mandando aí um artigo do Estadão. O Estadão é, sei lá, comunista, veganista, whatever. Tá, então você não acredita no Estadão. Ponto. 2 dias depois está a pessoa compartilhando uma notícia que, sei lá, algum ato do presidente, e compartilhando notícia via Estadão. Então, assim, os caras escolhem, sabe? Escolhem o que querem acreditar. E não, reiterando, não é o fato. Não é o fato. É o veículo do que eles querem acreditar. É isso que cansa. Cidadão, trabalhador, honesto, que não era envolvido com política, não tinha problema nenhum. Eu sou da época, nunca tive um problema. A opressão, sabe o que acontece? Quem anda direito, quem cumpre com o seu dever, não tem medo de opressão. Agora os desonestos, esses que foram torturados, não sei o quê, papapá. Esses que foram torturados não era santinho, não. Para mim, a época da ditadura foi uma maravilha, muito melhor de hoje. Que eu também percebo que as pessoas falam muito sobre o que era bom na ditadura militar, na época do militar e tal, querendo usar a própria família como exemplo. Então fala assim, eu escuto muito isso, né? Que eu tive uma educação, porque eu tive uma educação muito rígida e não sei o que, eu não podia isso, eu não podia aquilo, meus pais não deixavam isso, meus pais não deixavam aquilo, era super autoritário e tal, e hoje olha pra mim, né, tipo, né, eu sou uma pessoa assim, assado, super cigada, né, não tenho trauma e tal. Sou uma pessoa que deu certo. Gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim isso é extremamente comum. É muito, muito comum. Usando a sua experiência familiar, pessoal, como exemplo. Eu não vou questionar o que a pessoa é, o que ela deixa de ser, porque não me cabe. De qualquer maneira, não me cabe mesmo. O que ela é como pessoa, como cidadão e tal. Mas o que eu fico assim é que as pessoas querem usar a sua casa ou a sua história familiar como realidade de uma nação. Um país continental como o Brasil, que tem uma diversidade absurda de expressões, de formas de viver, de clima, de histórias regionais, querer colocar a sua casa, a sua história de família que abrange, quando muito, dezenas de pessoas, num país de milhões, com a diversidade que tem. Então, o que serve para a nossa casa não é o que obrigatoriamente vai servir para uma nação. Se a gente teve uma educação autoritária e tal, e hoje somos cidadãos assim, assados, isso que bom, isso serviu para a tua família. Agora, você colocar isso em termos de nação, é tão desproporcional, é tão egoísta, é tão mesquinho, entendeu? Que segue exatamente nessa linha que o Bruno falou, da pessoa ficar escolhendo a notícia dentro de um veículo. A do Estadão é uma das melhores, é um dos melhores exemplos que eu também presenciei. Né, quando a gente compartilhava coisas do Estadão, na época que a discussão política estava fervendo, o Estadão não dá porque ele é comunista. Aí quando vai, esquerdopata e tudo mais, aí quando vai uma notícia que lhe interessa, é compartilhado. Então não é o veículo que você está questionando, é a notícia que te interessa. É a mesma coisa, sabe assim, é a mesma visão mesquinha. Isso serviu para mim, tem que servir para todo mundo. Esquece o tamanho que o Brasil tem.
esquece a diversidade, as formas de vida. Às vezes, na mesma cidade, a realidade não se aplica, entendeu? Então a gente vê uma visão sempre mesquinha querendo dominar todo um contexto de realidade muito mais ampla e profunda. E as pessoas assumindo tudo isso como verdade. Porque para mim funcionou. Vai funcionar para todo mundo. Esse ponto que a Angélica falou é muito interessante, né? Você pega e escolhe só os fatos que você gosta mais dentro de todo o que existe, né? Até na Ilha de Barbados eu estava assistindo esses dias, acho que foi o Rafinha Bastos que falou que a partir do momento que a pessoa questiona um fato, no mundo perfeito, aquela, vamos dizer, uma lei da ciência, ou a vacina, a gravidade, se ela questionou esse item, tinha que parar de funcionar para ela, sabe? Se ela questiona a gravidade, ela não tem mais direito de sofrer da gravidade. Isso no mundo perfeito, isso tinha que ser possível. As pessoas iam parar de questionar os fatos. Eu ia dizer que eu concordo com o que a Renata, com o que a Angélica falou, porque eu vejo muito isso, sabe? As pessoas falarem assim, mas é porque naquela época tinha autoridade, naquela época as pessoas obedeciam à lei, né? E assim, mas as pessoas esquecem de uma coisa, que hoje em dia ainda existe autoridade, sabe? A polícia ainda é uma autoridade, o professor ainda é uma autoridade, sabe? Todas esse conjunto, essa parte da sociedade que as pessoas falam que naquela época tinha autoridade e hoje em dia perderam essa autoridade, ainda tem a autoridade. E você pode, não é obedecer, mas respeitar essa autoridade. Você ainda pode, sabe? Assim, não precisa desrespeitar. Você pode e deve seguir a lei. Você pode e deve escutar um professor, respeitar um professor. Você pode e deve respeitar um policial. Você pode confiar num policial, num bombeiro, sabe, uma figura de autoridade que a gente tem hoje. Mas as pessoas não querem. Aí é diferente, sabe? As pessoas não querem. E aí uma outra coisa que eu ainda acho que junta aí, que as pessoas confundem autoridade com autoritarismo. Sabe? Eu digo sempre isso. Eu sou super a favor de autoridade. Eu acho que para a sociedade funcionar, sociedade como nós temos, né, nós construímos, a figura de autoridade ela é necessária, né? O ranking ali, o filho respeita o pai, né? E por aí vai. Mas eu sou totalmente contra autoritarismo. E autoritarismo é o quê? Uma pessoa usar da sua posição para oprimir outra. Isso é autoritarismo. É aquela coisa, mas por que eu devo fazer isso? Não importa por que, você tem que fazer. Isso é autoritarismo. Você tem que fazer por isso, por isso e por isso. Ok, então vou fazer. Isso é uma autoridade, né? Então as pessoas confundem isso, e aí por causa desse medo que era gerado pelo autoritarismo, as pessoas... Gente, eu sou do interior de Minas Gerais, a minha família é toda de roça, né? E meus avós nasceram numa época que existia um coronelismo muito forte, né? No interior, para quem é de capital, tá ouvindo isso aqui, talvez nunca ouviu falar disso, no interior existia uma figura do coronel. O coronel, ele mandava prender, mandava soltar. Ele mandava matar e decidia quem vivia. Entendeu? E eu já ouvi muitas e muitas histórias de coronéis que, tipo assim, não gostei de você. E daqui a pouco a pessoa era convidada a se retirar daquele lugar, entendeu? Ou você some daqui ou você vai morrer, entendeu? Ou você não dá as caras aqui, ou, sabe? Sei lá, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Sabe? Então, eu conheço muitas histórias disso. Pessoas da minha família passaram por isso, né? Então é muito complicado as pessoas confundirem a autoridade com o autoritarismo. Uma coisa não tem só nada esse ponto rapidinho,
falou da autoridade e tal. Na manifestação de 2015, cara, aconteceu uma cena muito engraçada que eu vi na TV. Tinha um cara, chegou, camisa amarela e tal, chegou com um puta caminhão de som no meio da avenida, onde tava tendo uma manifestação. Ligou o caminhão de som, subiu lá, tipo um trio elétrico, e começou a pedir intervenção militar já. Daí, de repente, chega a PM e arranca ele de dentro do caminhão, leva preso e leva o caminhão embora. E ele gritando, quero meus direitos, mano. Ele sentiu na pele o que era uma intervenção. Cara, olha só, você vê como é uma coisa. E, aproveitando esses dois exemplos, perfeito o que o Paulo falou agora, porque cabe certinho no que eu vou falar. Que é, o Guilherme estava falando aí, ainda existe autoridade, né? Tá aí, todas as autoridades estão constituídas, não tem nada de mal nisso. Só que, por exemplo, a gente sabe muito bem que as pessoas, elas como é que eu vou falar? Se atemorizam, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, quando vem um carro de polícia tarde da noite, né? Que aí de repente não sabe como é que o policial vai agir, etc, etc. Isso é uma coisa. Aí o exemplo que o Paulo colocou, né? De aí, pô, o cara foi lá, tava no livre direito dele de manifestação, só que existe uma lei sobre esse direito, que também regulariza esse direito, que eu sei, amigo, você está perturbando a ordem. Então, o policial, como agente executor da lei, vai lá e apreende seu caminhão, te retira esse seu direito de manifestação. Eu já falei aqui, eu já dei aula dentro do presídio da Polícia Militar. E uma vez discutindo uma coisa com os caras, o cara me falou uma frase, o policial, que ele falou muito bem, que ele falou assim, a população quer polícia a polícia na rua, quer a polícia fazendo ronda, etc, etc. Só que a população não quer ser policiada. Porque é aquele conceito assim, eu sou cidadão de bem, eu sou um cidadão de bem, a polícia não precisa vir atrás de mim. Não, rapaz, não está escrito na sua cara nem que você é honesto, nem que você é desonesto. A polícia vai lá cumprir o papel dela. Se ela achar que você tem que ser revistado, você vai ser revistado. Então, assim, todo mundo quer que a polícia esteja nas ruas ou as autoridades, né, estejam cumprindo esses papéis, mas para os outros, né, para aqueles que eles acham que merece a polícia. Né? A música do Titãs é perfeita. Polícia para quem precisa de polícia. Entendeu? Ô, Bruno, você não veio aqui em casa e leu um caderno meu, não? Porque eu tinha escrito isso aí pra falar no remix. Inclusive essa música. Pois é, cara. Pra você ver como é que são as coisas. A afinação de pensamento é foda, né? Mas sabe, é tudo isso. Que obsessão por controle é esse que as pessoas querem? Na verdade, o que os caras querem é polícia para os outros, não para eles. Eles acham que os outros é que são maus indivíduos, não eles. Não estou chamando ninguém de mau indivíduo, de mau caráter, nem nada. Mas a lei está aí. Ela precisa ser cumprida, durante muitos anos, de fato, uma coisa que o Olavo de Carvalho ele acerta é que não existiu uma direita organizada no Brasil. Então, agora que ela está mais organizada, ela está contestando coisas de muitos anos atrás. Eu acho que, entre outros motivos, é por isso que esse documentário existe. O Brasil ainda tem muitos assuntos mal resolvidos, e hoje eles estão sendo colocados à mesa, e é por isso que a gente está no estágio que está. Agora, igual eu falei no começo, o curioso de tudo isso é porque tem muitas coisas nesse documentário que são verdadeiras. Porém, se você omite uma situação aqui, outra situação acolá, coloca uma coisa no meio das outras, a interpretação que quem assiste, uma pessoa mais avisada, vai ter é outra, que é a que o produtor do documentário quer que ela tenha. E tem vários exemplos aqui. Por exemplo, a polícia secreta da Tchecoslováquia no Brasil. Isso faz parte de um livro, 1964, O Elo Perdido, que de documentos revelados realmente apontam a presença deles aqui no Brasil. E eles praticavam a tática da desinformação, a tática da confusão, e se você for pesquisar,
isso acontecia não só no Brasil, isso acontecia fora também. Eu até estava vendo recentemente deles, vamos forjar aqui arquivos do nazismo na Alemanha Ocidental. E por aí vai. E os autores do livro, eles compararam, como é que nós vamos ver se isso aqui é verídico? Eles praticavam a tática da desinformação, mandando notícias para ser publicadas na imprensa, e eles tinham dentro da imprensa agentes que trabalhavam para eles. E aí eles comparavam, será que isso saiu realmente no jornal? Saiu, então faz sentido. Só que da forma como que é colocado no documentário, passa a impressão de que eles já estavam dentro do governo e eles tinham uma força que poderia fazer essa revolução. E aí, se você for voltar para os hoje tão, como é que eu posso dizer, condenados livros de história, a ameaça comunista, ela existia muito mais nas reformas propostas pelo Jango, que já foi falado aí da reforma agrária. Eu posso citar aqui imóveis desapropriados, congelamento de aluguéis, empresas estrangeiras nacionalizadas. O que faltaria para você entender que vem aí um golpe comunista? Isso na mentalidade da época dos militares, entendeu? Então causa-se uma confusão disso com uma luta armada que pode invadir o país. Então, Michael, a questão toda, né, aí é onde eu me pergunto, né? A partir desses dados que você está falando, sim, o Jango, né, o Jânio Quadros, ele tinha o João Goulart, cacete. O João Goulart, ele tinha lá essas propostas que são radicais e que tem, né, um certo cunho comunista. E aí na interpretação do cara, e aí é que se divide, né, o estádio, na verdade. É aí que se divide o estádio. Porque é o seguinte, cara, eu não... Como uma reforma agrária pode ser tão ruim? Né? A maldição do Marx é ter inventado a chamada luta de classes. Porque aí o tempo todo não importa se o cadinho de terra que o sujeito tem, né, a propriedade privada que o sujeito tem, veio com muito esforço ou com esforço nenhum, né, o cara tem a propriedade privada dele. Ele tem o direito de defender. Só que a gente sabe que a gente vive num país continental e que, terras são griladas, né? Ou, dependendo como está acontecendo até aqui no meu município, o município está dando certificação de posse para algumas áreas que foram ocupadas, né, por uso capião já há muito tempo. Aí fica aquele eterno conflito assim, mas tem gente que precisa de terra, né? Tem gente que precisa, tem gente que com necessidade. Mas aí tu vai tirar a terra que o patrimônio, né, a propriedade que o cara construiu. E aí, mais uma vez, informo, né? Não importa se com muito ou pouco trabalho, ou lícito ou ilicitamente. Isso posto, são, né, ideias comunistas. Né? Reforma agrária é ideia comunista. Mas vamos combinar que pode ser uma ideia justa, quando a gente pensa no conjunto que a gente tem no país. Aí, será que realmente a gente... E é isso que dá pano para manga para conversar por mais 3 horas. Que é a questão, cara, então a gente vai lá e constitui um governo militar, e esse governo militar limita direito dos cidadãos por mais de 20 anos, sabe? O que é isso? Sabe? O que é isso? Vamos colocar assim num plano bem simples, igual a brincadeira do Paulo no início do programa, que você para pensar que o cara tinha que inventar receita de bolo para botar no jornal e disfarçar da censura. Haviam discos que eram simplesmente arranhados e assim, não vai escutar isso. Aí você poderia estragar o seu aparelho de som tão suado ou não para você comprar. Então, quando você bota tudo isso em perspectiva, essa ameaça era realmente assim tão grande, porque quando a gente coloca andado assim, houve resistência de várias formas. Alguns pegaram em armas,
Outros fizeram outros tipos de resistência, né? O Pasquim continua sendo um jornal que, né, fazia sátira, fazia um monte de coisa contra o governo. Então, assim, existia várias formas de resistência. Alguns escolheram pegar em armas. E nesse contexto aí justifica, né, a quantidade de violência que o regime militar causou? Veja, entrando no teu argumento, são várias variáveis acontecendo ao mesmo tempo. É igual o exemplo que você deu lá no começo, quando você estava falando de anacronismo. Várias coisas acontecendo, tal qual um exemplo paralelo muito bom é o impeachment da Dilma. Aquela ameaça era intensa ou não na época? Eu não sei, mas estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Veja, eles já tinham aprovado a lei de remessa de lucros e o congelamento de aluguéis. Expropriação de empresas estrangeiras. Qual é a percepção das pessoas à época? Vai vir uma ameaça comunista. E lembre-se, essa tentativa já tinha acontecido em 55, em 61, e eles estavam fracassando. E teve o 13 de março de 1964, que na Central do Brasil, o discurso do Jango, até como diz escrito aqui, ele resistiu, mas deu a sua última guinada para um lado, visivelmente para um lado. E lá estavam presentes Miguel Arraes, Leonel Brizola, fazendo discursos intensos, que foi recebido pela população à época como uma ameaça comunista. Tanto é que a resposta disso foi 6 dias depois a marcha da família, Deus pela liberdade. E até curioso, eu tinha falado lá no começo, esses dois fatos, o segundo não existe sem o primeiro. A Marcha da Família foi uma resposta ao discurso do Jango. No documentário, me incomoda um pouco, entre esses dois fatos, eles colocarem levantes contra o comunismo na Europa, lá. Teve levantes que ocorreram depois da Marcha da Família. Mas pode assistir, você que está ouvindo, quando chegar nesse momento, preste atenção que a interpretação que fica é que a Marcha da Família ela foi espontânea, vamos dizer assim, contra o comunismo. Ela não precisou do 13 de março para existir, o que não é verdade. Esse ponto que você está falando, cara, é muito interessante. Você pensa assim, nenhuma ditadura, tanto de esquerda quanto de direita, ela tem sucesso se não tiver o inimigo comum, né? Para todas as revoluções tem que ter um inimigo comum para a massa pegar em armas ou fazer a revolução. Naquela época foi criado o inimigo comum, como no impeachment da Dilma também foi criado o inimigo comum, né? Todos contra o PT. Para mover a massa tem que ter o inimigo comum. E eu acho que agora, um pouco mais do que esse documentário ser propaganda política para continuar o gás da eleição, né? Tá tentando se criar um inimigo comum. Que pro afegão médio, pra gente que tem que acordar cedo, trabalhar pra comer, cara, pra chegar no ponto dele dele prestar atenção e falar assim, temos uma ameaça comunista ainda, o cara tem que ser muito bem propagada essa ideia, sabe? Para as pessoas que só querem beber a cerveja no final de semana pensarem algo mais profundo sobre isso. Então, eu ia perguntar isso agora, assim. Se dentro do contexto de 1964, hoje a gente consegue até entender como que as pessoas se sentiram ameaçadas por uma coisa comunista, eu me pergunto o que hoje move as pessoas com esse medo, né? Porque eu me lembro que eu sou nascida em 71, né? Eu nasci na época do governo do Garrastazu Médici. E aí, foi um dos períodos mais sangrentos também, né? Então, enfim, eu me criei dentro de uma ideia do comunismo. E assim, eu sempre fui uma criança de perguntar, eu queria saber qual seria o problema do comunismo, né? E o que me contavam, assim, parentes e às vezes gente mais velha na escola, às vezes não necessariamente professores, falavam que é porque no comunismo o comunista entra e toma o que é meu, né? Porque tudo é de todo mundo. Então, eu lembro do meu pai me dar um exemplo assim, se a gente vivesse no comunismo, a tua roupa não seria tua, né? Tua boneca não seria tua e tal.
Então, assim, olhando hoje, dá vontade de rir do meu pai e da explicação dele, por exemplo, de tantas outras pessoas. Então, assim, se em 1964 a gente consegue entender o medo que se cercava do comunismo, o que é que hoje move as pessoas? Que medo é esse quando você olha a realidade do que a gente tem? As pessoas acham o quê? Que a Vale vai ser reestatizada? É isso, por exemplo? E se a Vale for reestatizada, qual que é exatamente o problema? Entendeu? O que é que está acontecendo que faz com que as pessoas tenham medo do comunismo, quando, de fato, qualquer exemplo que se dê hoje do comunismo atuando no mundo, as pessoas só dão exemplo de outras ditaduras. Porque ninguém fala dos sistemas onde um regime centralizado ou direcionado à esquerda, a um comunismo ou um socialismo, são democracias. Então, na hora de dar exemplo de comunismo, as pessoas não dão exemplo de um sistema econômico, elas dão exemplo de um regime de governo. Então, eu fico absolutamente perdido, eu fico tentando entender o que é que, de fato, no dia a dia, está fazendo as pessoas se posicionarem dessa maneira. Você já até respondeu, porque quando as pessoas falam, elas falam de Cuba, de Venezuela, de Coreia do Norte, e elas entendem que o comunismo vai trazer ditadura, pobreza, fome e esse tipo de coisa, que mostra que o debate sobre o assunto ele é muito baixo, assim. A impressão que dá é que o Brasil começou a discutir essas coisas agora, assim como está aprendendo a viver em democracia, ele está resolvendo esses assuntos aqui com revisionismo e está aprendendo a discutir essas coisas agora. Porque a rigor, e vocês podem falar melhor do que eu, a rigor não é nem comunismo, não existe, é socialismo autoritário. As pessoas, da mesma forma que existe aquela brincadeira do lado da direita, você me chama de fascista, você não sabe nem que é fascista, dá de fazer no sentido inverso também. Você me chama de comunista, você nem sabe o que é comunista. Porque um comunismo não existe nem Estado. É mais um socialismo autoritário. Então, as pessoas olham para a Venezuela, olham para Cuba e elas entendem que aquilo é comunismo. Cara, eu me lembro você falando isso assim do que é. E é engraçado que há bastante tempo atrás, né, e você vê como as pessoas vão simplificando tudo. A gente tem que ensinar, né? Porque essas ideologias, porque são várias ideologias comunistas, elas surgem ali após a segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX e tal, quando havia como é que eu vou dizer, uma mudança no mundo do trabalho, né? Você tinha a automação, né, proporcionada pelas máquinas a vapor, e os direitos que os trabalhadores estavam perdendo por conta da automação das fábricas e que o trabalho estava se relacionando. Então, por exemplo, as pessoas esquecem de falar, por exemplo, que a própria Igreja Católica ela tinha uma ideia de socialismo cristão, né? Muito baseado nas escrituras, nos evangelhos de Jesus, essas coisas todas. A própria igreja formulou uma ideia. Então, aí você tinha um socialismo utópico, você tinha o socialismo científico, isso tudo a gente dava aula na escola. Só que aí hoje, por exemplo, semana passada, eu numa turma de 9º ano, né, 8ª série, falando com adolescentes de 13, 14, 15 anos, e o garotinho, eu estava falando de coronelismo, assim como o Guilherme estava falando agora, e de voto de cabresto, e aí estava explicando a estrutura, né, municipal, estadual, federal, que não sei o que lá, e aí eu sempre escrevo, né, o nome do Bolsonaro e eu falo o imbecil do presidente, boto lá no quadro, eu escrevo sempre imbecil do presidente. Cara, um garoto de 15 anos vem, o que o senhor está falando do mito? Pô, velho. Então, assim, aí eu explicando o sistema eleitoral, como ele funciona, como a Angélica estava falando, né, do que o pai dela a ensinava sobre o que era comunismo, as crianças acreditam, ou pelo menos essa era uma versão que eu ainda não tinha escutado, que assim, nessa eleição,
se você não votasse no Bolsonaro, o voto ia para o Haddad. E vice-versa. Se você não votasse no Haddad, o voto ia para o Bolsonaro. E eu tive que explicar como é que funciona, né, o sistema eleitoral atualmente. E aí foi legal, porque eu tive que conseguir também explicar como é que era anteriormente, quando não havia uma justiça eleitoral. Mas daí você tem, sabe, você monta esse grande quadro para você entender assim, velho, tá todo mundo falando um monte de besteira e nada tá certo. E aí tá todo mundo interpretando a realidade a partir de informações erradas. Isso é que é pior, sabe? Isso é que é dramático de você pensar sobre isso. E o que é assustador nisso é que a pessoa escolhe a versão que lhe agrada. Entendeu? A pessoa escolhe a versão que lhe agrada. Claro. Então, vai pro fato distorcido, vai pro revisionismo que lhe agrada. Entendeu? Então, se pegando a onda que está mais está se sobressaindo mais, né? Já que eu tenho medo do comunismo, porque eu tenho medo que o Brasil se torne uma Venezuela, então eu não lembro do Vietnã, por exemplo, né? Não conheço a realidade atual do Vietnã, por exemplo, para se falar disso. Então, assim, eu tenho tanto medo do comunismo, com medo que o Brasil se torne uma Venezuela ou uma Cuba, que cada vez que alguém me vier com fatos que desmontem esse meu medo, eu não vou aceitar porque eles são distorções. Mas cada vez que alguém vier com fatos que mostrem que eu tenho razão para ter esse medo, eu não quero saber se eles são verdadeiros. Eles só justificam o meu pavor. E eu quero só ter o meu pavor justificado, né? Então, as pessoas, assim, uma das coisas que a gente sempre teve uma certa dificuldade de falar sobre isso. Hoje está impossível. Assim, tanto se fala do Lula, e Lula foi um grande capitalista. Mas que capitalizou, foi um bruta de um capitalista. Só que o governo dele investiu muito no bem-estar social. Né? Foi um governo que investiu bastante no bem-estar social, capitalizando as classes sociais menores, dando capital para que elas tivessem acesso a bens materiais, bens de consumo. Se isso não é capitalismo, então eu nunca aprendi o que é capitalismo. Então, foi um presidente ultracapitalista. E isso, assim, eu lembro bastante das colocações do Saramago, do Chomsky, do próprio Pepe Mujica falando assim, nossa, Lula, caramba, hein? Qual é? Cadê? Aquilo tudo que a gente esperava, né? Aí veio muito calcado nas políticas de bem-estar social, que é isso que as pessoas acham que é comunismo. Então, assim, é uma loucura confundir as políticas de bem-estar social com o sistema socialista, quando não vê que é justamente a política de bem-estar social uma das principais, que pode vir a ser, depende do uso, depende de como é construído, uma das principais estruturas para fortalecer um sistema capitalista. Porque você dá recurso para as pessoas consumirem, para as pessoas terem acesso a carro, aparelho de eletrodoméstico, fazer empréstimo, né? Então, o escolher a distorção que eu quero está muito louco para mim. Assim, tem hora que eu falo, nossa, não basta eu distorcer, eu ainda escolho qual distorção eu vou seguir. Então, até lembrei as pessoas, quando estava em discussão isso aí, falei, olha, a preparação da intervenção militar de 64 levou 2 anos. E não foi só militar que participou. Eles conseguiram o apoio de toda a mídia, de praticamente todo o parlamento, do Supremo Tribunal Federal e de toda a opinião pública, antes de intervir. Agora, vamos pensar assim, quantos jornais e canais de televisão hoje apoiariam uma intervenção militar? Nenhum. Quantos membros do parlamento apoiariam uma intervenção militar? O Bolsonaro. E mais ninguém. Voltando ali na questão do documentário, e pegando isso que você falou e que foi comentado lá atrás também de vários fatos que incorrem na ditadura, a proporção de fatos e etc. A coisa que eu acho curioso, tanto do documentário quanto quem defende o documentário e quanto quem atacou o documentário, foi a omissão, provavelmente, não sei, voluntária ou não, de uma variável importantíssima
que levou ao golpe militar. Porque qual que é o espírito do documentário? O espírito do documentário, ele é que a sociedade civil não queria o comunismo e os militares, instados pela sociedade civil, eles depuseram Jango, só que depois eles perderam ali a motivação inicial e ficaram 21 anos no poder. Esse é o espírito do documentário. E também quem eles decidiram banir e combater voltaram empoderados anos depois. Esse é o espírito do documentário. Beleza. Só um recado final, se alguém chegou, né? Quem chegou até aqui, assista o documentário, tira suas próprias conclusões, né? Não precisa ir pela ideia da gente, não. A gente só quis discutir o assunto, mas vai lá e assista, né? E tire suas próprias conclusões aí, beleza? Vamos pro momento cultural, então. Fazer como Mamãe Falei fala, né? Questionar tudo. Questionar esse podcast, questionar o documentário, não aceitar coisas prontas que passem pelo filtro de outras pessoas, porque, assim, ninguém aqui tá cagando regra, mas você corre o risco de ser levado para um lugar que você não faz ideia de onde é. Momento cultural. O Crider fala pra mãe. Posso começar? Pode, por favor. Baseado numa conversa que eu tive com a minha turma de nono período, né? Minha turma de sexto período. Do curso de licenciatura em biologia, né? Da universidade. Sobre ler e tal. Então eu vou sugerir um livro dessa vez também. Eu vejo que eu sugiro muito filme, e aí as pessoas não estão lendo de maneira geral, independente do que eu sugiro, né? As pessoas de fato não estão lendo, ou estão lendo muito pouco. E associado ao assistir, associado a filme, a Netflix comprou os direitos dos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E a história de ter comprado esses direitos ela é muito antiga, né? Muita gente estava querendo comprar os direitos do livro 100 Anos de Solidão para fazer disso um filme. E ele nunca vendeu. E agora, então, a família vendeu para a Netflix. E então a gente fica muito receoso, né? Porque imaginar a história dos 100 Anos de Solidão visualizada em filme. Então, já que isso deve popularizar muito em breve na Netflix, e a obra é de uma genialidade que chama muita atenção, é uma obra linda. Então eu sugiro que antes de aparecer nas telas, o livro seja lido, porque ele é de uma narrativa, a história é construída de uma maneira tal que o próprio Garcia Marques se negava a ver isso materializado de uma maneira visual. Isso vai ser feito contra a vontade dele pós-mortem, né? Então fica aí a dica, o livro 100 Anos de Solidão, antes de virar filme, Gabriel Garcia Marques. Eu tô meio sem indicações essa semana porque foi uma correria mesmo, mas só como contraponto, né? Além de você ler de você ver esse documentário aí, 1964, Entre Armas e Livros, procure também um outro documentário, ele também está no YouTube, né? O Dia que Durou 21 Anos, que também traz traz um outro lado, né? Sobre o golpe e sobre esse período, né? Que é diferente do que está propagado no 1964. Então, fica a recomendação, e aí você tira suas próprias conclusões. E como eu sempre falo no Remix, se eu tiver falado alguma merda, você vai escrever lá no comentário no blog. Esse Bruno da S só fala merda. Boa. Eu também, cara. Eu tô meio sem indicações aí. Eu tô em dúvida. Eu vou indicar um livro que eu terminei de ler. Aliás, aguardem novidades aí futuras, ou quem sabe passadas, não sei.
É um livro que eu terminei de ler ontem, no dia dessa gravação, eu terminei ontem, que é o livro A Sorte Segue a Coragem, do Mário Sérgio Cortella. Eu sempre gosto dos livros do Cortella, eles são curtinhos, 200 páginas, uma leitura super rápida. O espírito do livro é basicamente o seguinte: quanto mais coragem você tiver, mais você vai conseguir mudar as oportunidades que surgem em sua vida e eventualmente a sua vida, a sua sorte. Só que coragem não significa imprudência. A coragem, ela exige uma certa preparação. E a preparação exige autoconhecimento. E isso não necessariamente é algo que possa obter sozinho. Eu gostei muito desse livro. Ele é bem provocativo, como todos do Cortella. Ele fala sobre rituais de sorte que nós fazemos mesmo quando não dão certo, nós continuamos fazendo. O esporte é um bom exemplo disso. Ele pergunta qual o sentido nisso? Não há. E é muito curioso, mas assim como todos os livros, passa por uma filosofia de provocação, de fazer você se mexer, de se questionar. A Sorte Segue a Coragem, a edição que eu tenho é de 2018. Fica aí a indicação. Bom, gente, eu vou indicar um canal no YouTube, bem famoso, acho que muita gente conhece, mas é o canal do Pirula. Ele é um biólogo, né, doutor em crocodilos, e lá ele fala muito de ciência, né? Doutor em crocodilo. É verdade, cara. E a gente falou muito de falácia nesse episódio, e lá ele especifica bem isso aí, sobre revisionismo, não só da história, mas da ciência, né? Porque a história também é uma ciência, e justamente por isso tem regras, de como o Bruno explicou, né? Você lida com fatos, você não pode se basear na sua opinião para explicar algo. Lá ele fala bastante disso, então vão lá, olhar no canal. A última entrevista que ele fez agora foi com o ministro da Tecnologia, o Marcos Pontes, né? Marcos Pontes. Ele até foi questionado porque ele declarou voto no Haddad na eleição, e o pessoal já tá chamando ele de bolsonarista agora. Ele tem que se explicar daí, fala, porra, o Bolsonaro pode ser escroto, mas o Marcos Pontes é um cara legal pro Ministério da Ciência e Tecnologia, que há muito tempo o Brasil não tinha um cientista lá. Eu quero indicar um livro, é um livro até bem antigo já, que eu li já tem muito tempo, mas quando a gente foi falar desse assunto, ele me veio à cabeça na hora, que é Olga, o livro do Fernando Moraes. Esse livro, quem me emprestou ele para ler foi uma tia minha, e ela até falou assim, olha, eu não faço questão de livro, mas esse é o único livro que eu faço questão dele. Então, por favor, leia, me devolva, toma cuidado com ele e tal. O livro estava até velhinho, mas eu li o livro e tal, e assim, eu sempre tive costume, né, depois sentar com ela, e a gente conversava e tal. Eu sempre, às vezes, emprestava algum livro para ela ler também, a gente trocava uma ideia. E assim, a conclusão que eu tive no final do livro é que, graças a, seja lá qual divindade você acredite, o comunismo não deu certo mesmo, sabe? A coluna Prestes não funcionou e por aí vai. Contextualizando, né? A coluna Prestes acontece antes do período militar no Brasil, né? No período do governo Getúlio Vargas. E assim, não, entre 22 e 24, antes do governo Vargas. Antes do Vargas, né? Isso. Pois é. Mas a Olga chega no Brasil durante o período do Getúlio Vargas. Isso. Pois é. Porque aí o Prestes já é conhecido como o grande líder comunista brasileiro, e aí ela vem de lá pra cá exatamente pra encontrar com ele. Pois é. E assim, o livro ele é muito bonito, tem um filme também, mas eu aconselho o livro porque eu achei o filme um pouco tendencioso. O filme ele toma, ele interpreta algumas coisas, né, da maneira lá, talvez da visão do diretor, do roteirista. Então o livro ele te deixa tomar suas próprias conclusões, tanto que no final eu cheguei nessa conclusão que eu falei aqui. Sim, ele conta a história dessa mulher, ela é alemã, né, judia,
e comunista, que fugindo do regime nazista, né, do crescente regime nazista na Alemanha, ela vai para União Soviética, conhece o Prestes, na viagem para o Brasil se apaixona pelo Prestes, né, os dois vêm enviados juntos e acabam se casando aqui, se apaixonam na viagem e aí eles vivem aqui fugindo desse governo Getúlio Vargas. Ela segue essa perseguição. É um fato histórico, não sei se tem spoiler, mas no final das contas ela é enviada de volta para a Alemanha pelo governo brasileiro e acaba morrendo lá nos campos de concentração. Então é um livro, assim, é parte da história mesmo, é um livro que conta a história e até conta um pouco de como foi o Brasil durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? O clima do Brasil aqui. Então recomendo fortemente, beleza? Não, e depois da história da Olga, ainda tem gente que, enfim, insiste em dizer que nazismo foi de esquerda, né? Esse é um outro assunto aí que dava um podcast, né? Mas não dá pra taxar nem de uma coisa nem de outra. Vamos voltar no assunto mais pra frente, então acho que vai render um episódio. Muito obrigado a todos que participaram. Hoje tivemos a casa cheia aí. É muito bom ter diversas pessoas com opiniões diferentes, né? A gente gosta muito quando tem muito, então muito obrigado Angélica, Bruno, Michael e Paulo por mais uma participação aí. Muito obrigado a todos vocês que ouviram o Papo de Calçada até aqui, que tem compartilhado. Especialmente eu peço que compartilhem esse episódio, né? Foi uma discussão muito boa. Cada um colocando o seu ponto. Não necessariamente aqui todo mundo tem o mesmo ideal político. Não necessariamente aqui todo mundo acredita que o melhor é uma coisa ou outra, né? Então, mas a gente está aqui para encontrar, né, um caminho ali que seja: vamos ter as nossas opiniões, mas vamos ser de certa forma democrático, respeitar a opinião do outro, né? Se tem uma coisa boa na democracia é que todo mundo pode exprimir a sua vontade, o seu desejo e a cada período ir lá e votar em quem quiser, né? Então por isso que é bom a gente não viver uma ditadura. Então muito obrigado, compartilhem isso aí, já sabem as nossas redes sociais, @Papo Calçada, comenta. Se você gosta da gente, se você não gosta, deixe seu recado e curta lá o TV na Calçada, curta o remix, leia os textos que a gente posta lá no blog, que é papodecalçada.podcast.blogspot.com. E estamos aí semana que vem com mais um episódio, com mais assuntos. E se você quiser que a gente fale sobre alguma coisa também, manda aqui que a gente fala sobre qualquer coisa. Beleza? Até a próxima, então. Valeu, gente. Guilherme, abraço. valeu você também. Valeu. Obrigada também pra você. Abraço!